Assembleia de Deus, um novo dia, uma igreja de missões. Eu louvo a Deus por mais esta oportunidade aqui, na presença de Deus, na casa de Deus, no meio do povo de Deus, adorando o nosso Deus. E aquela canção que cantamos anteriormente, antes dessa, que diz: eu não vou dividir a minha adoração. Deus nos constituiu como povo seu para tributarmos a Ele, tão somente a Ele, toda adoração. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos compartilhar algo da palavra de Deus nesta final de tarde, início de noite. E nós vamos falar sobre salvação. Este é um tema imenso, de uma profundidade muito grande, de uma extensão enorme. E para falar de salvação, nós precisamos falar sobre o que veio fazer com que esta salvação existisse e acontecesse dentro dos propósitos de Deus. E nós vamos, como que um preâmbulo, uma introdução a este assunto, nós vamos falar sobre o pecado. Mas por que falar em pecado em pleno século XXI? Uma mensagem um pouco pesada, uma mensagem que não agrada muita gente. É muito bom falar de outros temas, e a palavra de Deus tem uma diversidade enorme de temas para se abordar. Mas sempre que eu recebo uma convocação para falar a palavra de Deus, eu vou perguntar ao Senhor o que Ele quer que eu fale. Primeiro, porque a igreja é dele e a palavra também. Então, eu orando ao Senhor, e o Senhor trouxe este tema, disse: fale sobre pecado e salvação. Queridos, mas por que falar sobre pecado? Um assunto que trouxe um prejuízo imenso, não apenas à raça humana, mas também a toda a criação de Deus. Algo que mexeu com o mundo espiritual, porque Deus cria um mundo perfeitamente equilibrado, santo, sem pecado. E agora, quando o pecado entra no coração do homem, toda essa conjuntura de mundo criado, de criatura e de mundo espiritual, de propósito divino, precisa ser reajustado, precisa ser revisto, porque Deus fez o mundo para que as criaturas existissem num mundo perfeito. Mas logo no início da narrativa bíblica, a partir do capítulo 3 de Gênesis, o pecado toma forma, e daí em diante, todo o relato bíblico está relacionado direta ou indiretamente com este assunto, até porque, após a criação, a queda, que se chama degeneração, entra a humanidade toda entra num processo de regeneração. Por causa do pecado, foi preciso que todo um plano divino, incluindo tudo, criatura, seres vivos, todo o reino animal, vegetal, mineral, e os homens, que foram os grandes causadores de toda essa tragédia que se chama pecado. Nós não podemos deixar de falar sobre este tema, sabe por quê? A Bíblia, ela não silencia este tema. Por mais que as pessoas se incomodem com um tema, a Bíblia fala com todas as letras sobre o pecado. O pecado e a graça de Deus são temas que dominam os escritos sagrados. É importante também nós falarmos sobre o pecado, porque quanto mais nós refletimos,
neste assunto e percebemos a sua gravidade, a complexidade que veio tornar a vida no planeta Terra, tanto mais clareza nós temos vinda da parte de Deus sobre a obra redentora de Cristo por nós, para resolver de uma vez por todas o problema do pecado. Nós sabemos que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram ali de forma terrível. E pecado significa errar o alvo. O alvo não era o pecado. Deus não coloca o casal que ele formou segundo a sua imagem e semelhança para que eles pecassem. Ele coloca diante daquele casal um mundo feito exclusivamente para eles. Deus prepara tudo e por último faz o homem. E coloca o homem ali como administrador para cuidar da sua criação. E o homem tinha uma total e plena comunhão com o seu Criador. Mas num ato de rebelião e uma transgressão da vontade de Deus, o homem deliberadamente resolve usar o seu livre-arbítrio para se rebelar contra o seu Criador. Isto que é pecado. Ele abrange também um sentido de fracasso. O homem fracassou na sua escolha. Preferiu o pecado. Preferiu acreditar em uma mentira contada pelo seu inimigo, a acreditar nas verdades de um Deus amoroso, santo e bom, que lhe criara e que colocara tudo à disposição. O pecador é um transgressor. Isto é uma palavra muito forte, porque nós gostamos muito de ouvir palavras que nos suavizem a alma. Eu gosto também disso. Eu gosto muito de palavras de consolo, de conforto, de coisas que venham alimentar o meu ser. Mas nós precisamos ser fiéis àquilo que Deus nos manda entregar. E o pecador, toda a raça humana, passou a ser um transgressor, porque transgrediu, desobedeceu a ordem de um Deus que lhe criou, do seu Pai, o seu Criador. E agora a Bíblia diz assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. O pecado entra pelo primeiro casal e daí passa toda a humanidade. Não ficou sequer uma parte do ser humano, como se fosse uma reserva ecológica, que não pudesse ser alcançado. Não, isso não existe. Para que o homem não tivesse que se justificar ou se auto-justificar diante de Deus e dizer, olha aqui Deus, isso aqui do meu ser ficou intacto, imune à ação do pecado. Não. Todo ser, por inteiro, foi atingido por esta praga terrível que se chama pecado. E passou a toda a humanidade. Todos nascemos sob pecado. Não há um justo, nenhum sequer, diz o apóstolo Paulo. E todo pecado é contra Deus. Por quê? Porque o primeiro pecado foi contra Deus. E todo pecado de toda a raça humana é contra Deus. É desobediência, é transgressão, é insolência, é orgulho. Porque quando o homem resolve pecar contra Deus, desobedecendo a ordem de Deus, é como se ele estivesse dizendo, olha, eu declaro a minha independência. Eu agora sou dono de mim.
Eu agora vou cuidar da minha vida. E o homem assume uma postura de transgressor diante de Deus. O pecador também, queridos, além de ser um transgressor, ele é um escravo do pecado. Sim. Porque a condição que ele assumiu ao pecar contra Deus fez com que a sua vontade fosse má em todos os seus intentos. O homem agora foi atingido na sua capacidade de escolher, e agora ele vai ser canalizado pela força do pecado a sempre estar fazendo aquilo que não agrada a Deus. O pecado atingiu a vontade do homem. O homem livre para escolher obedecer a Deus. Ele escolhe desobedecer. E porque escolheu desobedecer a Deus, agora esta vontade foi atingida pelo pecado. E agora o que o homem vai escolher nesta condição? Ele vai se tornar um escravo do pecado. É isso que toda a humanidade é. Sem Jesus, toda a humanidade é servo do pecado. Há uma frase que diz assim, que o homem, ele não é pecador porque peca, ele peca porque ele é pecador. A semente do pecado está dentro do ser humano. E o desejo dele agora é canalizado para a prática do pecado. Porque ele é um servo do pecado. Ele é escravo do pecado. Ele recebeu uma herança pecaminosa. Está no DNA do homem. Não tem como se livrar dela, a não ser por Jesus, que nós vamos falar mais adiante. Queridos, e você pode me perguntar assim, mas aí, como é que ficam? Existem coisas boas. A inteligência do homem, a capacidade do homem de se desenvolver, sim. Lampejos da graça de Deus na criatura humana, porque Deus poderia exterminar com tudo exatamente naquele momento da queda. Mas Deus preserva a raça humana e toda a criação para que, através de Jesus, o homem, o verbo que vai se fazer carne, que se fez carne, pudesse vir toda uma redenção. Por isso que eu falei no início que isto é um tema muito profundo, muito complexo, que a gente precisa fazer um esboço e pedir misericórdia de Deus, porque o assunto é inesgotável. Porque fala de Deus e do seu plano de salvação para a humanidade. O pecado atingiu a mente do homem, atingiu o entendimento do ser humano. As maquinações do coração do homem são más diante do seu Criador. A imagem e semelhança de Deus que foi colocada dentro do homem ficou agora prejudicado. Porque o pecado faz separação entre a criatura e o Criador. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. O pecado é uma barreira de isolamento entre criatura e Criador. E Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 18, diz que os homens, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. O homem vive em trevas espirituais, entenebrecidos no seu entendimento. Agora, uma mente entenebrecida, como pode ver a luz? Como pode compreender os desígnios de Deus para si? O homem é escravo do pecado. Afeições e emoções também foram atingidos.
E quando nós lemos a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, nós olhamos para aquele texto da palavra de Deus. E nós trememos diante de Deus. Porque Deus entregou essa humanidade aos desejos, às práticas da pecaminosidade. E é isso aí que nós estamos vendo na humanidade. Destruindo vidas, destruindo jovens, destruindo adolescentes. O que é isso? Estão entregues. E agora, como servos do pecado, estão morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. O pecador também é um ser destituído da comunhão com Deus. Queridos, algo que nos toca profundamente quando nós estudamos a palavra de Deus. Como é que o homem não vigiou, não prestou atenção, não obedeceu a Deus. E agora ele perde a comunhão com o seu Criador. A primeira separação aconteceu no jardim do Éden. E a partir daí, foram só consequências. O homem deliberadamente separou-se do seu Deus. Perdeu a comunhão. O homem tem um vazio dentro de si que ninguém pode preencher. Ninguém. Só Deus é que pode preencher o vazio no coração do homem. Porque ele perdeu essa comunhão. Ele conversava com Deus e Deus vinha conversar com ele. E após a queda, o que acontece? Expulsos do paraíso. Colocado ali sentinelas, seguranças, para que guardasse, para que o homem não voltasse mais. Esta foi a condição do homem. E todos que nascemos desta semente pecaminosa, já nascemos separados do nosso Criador. O homem passou a ter medo de Deus. É interessante que quando se perde a comunhão com Deus, o homem começa a ter o quê? Medo de Deus. Mas o homem não era para ter medo de Deus. Porque ele foi feito por Deus. E Deus sopra nas suas narinas. Ele dá o fôlego de vida. Ou seja, a vida é parte do próprio Deus. Mas agora, numa condição de pecado, o homem foge de Deus. O homem tem medo de Deus. Ele não suporta ouvir falar de Deus. Porque ele tem consciência de que ele é um pecador. Ele escondeu-se no Éden. Quando Deus aparece, Adão, Adão, onde estás? Ele já estava escondido. E a partir de então, o homem continua se escondendo de Deus. O homem começou a se esconder no Éden e continua até hoje. Ele esconde-se do seu Criador, como se ele pudesse. Ele tornou-se como uma espécie de um ser fugitivo. E ele começa a correr para longe de Deus. Como se isto fosse possível. Porque o Salmo 139, 7 diz assim: para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, aí estás. Se fizer a minha cama lá no céu, tu estás. Se tomar as asas e voar para as extremidades, tu também estás. Impossível. Impossível fugir de Deus. Impossível esconder-se de Deus. Mas o homem continua correndo, fugindo e escondendo-se do seu Criador.
Acontece que o homem foi criado para adorar a Deus. Não vou dividir minha adoração. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Não apenas nós, mas toda a criação. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Basta uma olhadinha assim para nós percebermos que toda a criação é uma orquestra maravilhosa, que louva o Criador. As aves, o murmúrio das águas, o ruído das cascatas, o barulho das ondas dos mares, o barulho do vento, a chuva que cai, os seres estelares, tudo é uma canção, um hino de louvor a Deus. E o homem, onde está nessa história? Fugindo. Acontece que, na sua engenhosidade pecaminosa, o homem cria mecanismos que possam substituir o vazio deixado dentro de si pela presença de Deus. E sabe o que é que ele faz? Ele prostra-se diante dos ídolos que ele fabrica, ele adora, ele conversa, numa busca desesperada de algo e alguém a quem ele possa adorar. Queridos, eu tive a oportunidade de conviver com algumas pessoas ateias, declaradas. Ateias. Mas basta 15 minutos de conversa sobre Deus e você começa a perceber que não existe um ateu legítimo. Quanto mais ele tenta reforçar a tese de que ele não crê na existência de Deus, mais vai ficando evidente de que ele crê sim. Tem alguma coisa lá dentro dele que não permite. Sabe por quê? O salmista, no Salmo 115, verso 4, ele diz que os ídolos que os homens fazem, de prata, de ouro, são obra das mãos dos homens. E para esses, os idólatras, a Bíblia afirma que são semelhantes a eles, aos ídolos, aqueles que fazem e os que adoram. O homem e a sua engenhosidade pecaminosa imagina e faz vai ser até redundante, uma imagem de escultura. Imagem por quê? Porque saiu daqui da imaginação do homem. Só que a imaginação do homem foi atingida pelo pecado. E o que é que vai sair de uma imaginação pecaminosa? Vai sair uma afronta contra Deus. Porque agora o homem chega ao cúmulo de criar deuses para adorar. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem som algum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o adoram. Todos mortos, espiritualmente mortos. Tem o hino 18 da harpa cristã que diz assim: com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem propiciar seu Criador. Meios de salvar-se inventa, clama, roga em seu favor a supostos mediadores, desprezando quem? O Deus de amor. O Deus que é para ser aceito, recebido, adorado, invocado, ele é rejeitado. E enquanto ele continua sendo rejeitado pelo pecador, o pecador continua se distanciando de Deus e inventando mecanismos para adorar.
tem o grupo dos que encontram na negação da existência de Deus, que são os ateus. Eles dizem que acreditar em Deus é algo muito complexo. É uma coisa que mexe muito com a mente. Eu ouvia isto direto, muitas vezes eu ouvi isso. Olha, eu não quero me envolver com nenhuma religião, porque eu entendo que esse negócio de Deus é muito complexo. Então eu tenho medo até que a minha mente seja atingida de alguma forma e eu passe a ter alguns distúrbios por conta de ter que acreditar no Deus da Bíblia. É melhor não mexer com isso. E agora, eu vou dizer que Deus não existe. Assim fica mais confortável. E pasmem vocês com a teoria da evolução. Um certo país aí, comunista, eles começam a ensinar. Desde pequenininhas, crianças com 3 anos de idade já são ensinadas de que o homem veio do macaco. Então, ele vai crescendo com esta concepção e quando ele chega à fase adulta, ele afirma isto com uma veemência, com uma convicção de que não existe Deus, de que tudo é um processo de evolução e que nós viemos do macaco. A Bíblia classifica estas pessoas. Dizem os nércios no seu coração, não a Deus. Negar a existência de Deus significa negar ao próprio Deus, a sua criação, a palavra de Deus e o próprio ser. Agora presta atenção. Uma pessoa que olha para si e diz, eu não existo, a gente pode duvidar da sanidade mental desta pessoa. E a Bíblia sempre tem razão. E por isso que a Bíblia classifica-os como nércios, como loucos, porque ninguém consegue negar a existência de Deus. Porque o ser humano é a prova da existência de Deus. Ele não precisa nem entender das verdades, do conhecimento teológico, nem precisa. Ele é a prova da existência de Deus. Está ficando pesada esta palavra, não está? Nós vamos amenizar. Nós vamos partir agora para a salvação. Queridos, aqui no Brasil, nós não ficamos tão estarrecidos com as formas de culto que nós vemos ou temos conhecimento. Mas quando a gente sai um pouco aqui e nós começamos a ver ídolos terríveis, expressões assustadoras, com arcos na mão, com objetos, como se fossem objetos de tortura, mas coisas terríveis. E ao redor estão os seus adoradores. Eu lembro que uma oportunidade, nós estávamos conhecendo um lugar, e ali eu não sabia. Nós não sabíamos que aquele lugar era um lugar de adoração a ídolos. E quando nós entramos naquele ponto turístico, e nós vimos um altar cheio de incensos, e as pessoas ali queimando aquilo, estava um calor abrasador, era tipo meio-dia, 1h da tarde, e as pessoas ali sob o sol escaldante, queimando incenso para aqueles ídolos, e um local super lotado, muito cheio de pessoas. Queridos, aquilo foi me dando uma angústia na minha alma. E eu disse, meu Deus, eu gostaria de poder falar este idioma, mas se eu soubesse falar este idioma, eu não poderia falar ali naquele local. E eu queria fazer alguma coisa e eu comecei a orar.
Eu comecei a orar, foi até em voz alta. Eu digo, ninguém vai entender mesmo a minha voz aqui, ninguém conhece o meu português. E eu comecei a orar, Senhor, tem misericórdia desta gente. Olha, Deus, olha, Senhor, a aflição do pecador, queimando incenso para estes ídolos. Irmãos, é triste o estado do pecador. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Esta foi a leitura que nós fizemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora nós vamos falar da salvação. Um homem condenado e culpado, assentado no banco dos réus. Deus amou o homem pecador no estado em que se encontra, cego e desviado homem dos caminhos do Senhor. Desconhece e desconfia deste Deus, o Deus de amor. Sabe por que nós somos salvos? Porque Ele nos amou. Deus nos amou. Deus, o maior ser, soberano, poderoso, Rei da glória, Rei do céu, se importou com o homem pecador condenado, destinado ao castigo eterno. Era isto que estava reservado para nós, a condenação. E agora Deus nos ama. Porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento. Foi o amor de Deus que nos perdoou. O amor de Deus expresso pela humanidade. E por isso, a gente pode falar desta salvação a tempo e fora de tempo, porque nós sabemos, pela veracidade da palavra de Deus, que não há salvação fora de Jesus. Não existe. A salvação foi um gesto da vontade soberana de Deus, que veio, que desceu de Deus, para alcançar a humanidade pecaminosa, caída, condenada. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui está uma assembleia, aqui está um ajuntamento de pessoas declaradas justas. Quantos dizem glória a Deus? Glória a Deus, igreja. Nenhuma condenação mais há para mim, nem para você. Nós fomos absolvidos de uma culpa contra o nosso Deus. Aqui, na esfera humana, ou as pessoas vão cumprir suas penas, ou elas vão direto para uma cadeira elétrica, ou então são decapitadas, como acontece lá do outro lado do mundo, onde se mata até por um cheque sem fundo. Muita gente já perdeu a vida. E nós, o que fizemos? Nos rebelamos contra Deus, o Criador. Mas agora Deus nos ama tanto e diz, não tem nenhum pecado, nenhuma condenação. São todos justos por causa de Jesus. Justiça nossa. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha, uma paz tão grande. Você imagina um réu condenado à pena capital e que agora é absolvido e que levanta e que sai daquele júri e volta para o seio da sua família. Dá para ter um vislumbre muito pálido do que seja isto? Queridos, nós temos motivos de sobra para louvarmos a Deus todos os dias pela nossa salvação. Não somos mais condenados, somos agora justificados. Aleluia. Porque Deus amou o mundo, a maior abrangência. Jesus veio morrer por todas as criaturas. Deus amou o mundo inteiro.
Não fica ninguém de fora. Ateu, espírita, macumbeiro, idólatra, budista, todos aqueles que estão lá na Índia, os milhões na Índia, adorando centenas de ídolos, todos agora são alvo deste amor que abraça a todos e que oferece a todos a oportunidade de serem salvos na pessoa de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o maior gesto. Deus não parou apenas no sentimento, no amor. Ele provou o seu amor em dar o seu filho. O maior gesto, a maior atitude em relação a mim e a você foi que Deus amou e deu. Ele deu o seu único filho. Único filho. Nós que somos mães. Quantas mães tem aqui? Único filho entregue pela raça humana. Pode ser que por algum bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu sendo nós ainda pecadores. Uma raça de condenados. Foi por nós que o Filho unigênito de Deus se entregou. Para que todo aquele, o maior objeto do amor de Deus, são todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora Deus diz, eu amo a todos. Eu entrego meu filho por todos, porque todos carecem de uma salvação que só existe na pessoa de Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê. É só isso que nós precisamos fazer. Apenas crer. Crer no sacrifício da cruz. Sabe qual é o lugar para se pagar pecado? Somente na cruz de Cristo. Somente o Filho de Deus foi aceito diante de Deus como oferta, como expiação pelo pecado da humanidade. Com ofertas e obras mortas, sacrifício sem valor, enganado. É enganado mesmo, pensa o homem, propiciar seu Criador. Não adianta, não tem reza, não tem reencarnação, não tem jejuns, não tem práticas orientais, não tem nada. É só o poder do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E quando Jesus institui a ceia, ele diz, fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Não podemos esquecer o preço da nossa salvação. Não podemos esquecer que fomos pecadores e continuamos sendo agora remidos. Para que todo aquele que nele crê, o maior ato de fé é crer em Deus e no seu Filho Jesus como Senhor e Salvador. Não pereça. O maior livramento, querido, a maior riqueza que alguém pode ter é a salvação em Cristo Jesus. Este é o maior tesouro. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Nós estávamos fadados a perecer. Nós iríamos perecer certamente se não fosse Jesus morrer por nós. E nós aqui já que cremos, mas ainda há muitos que precisam crer que Jesus é a única solução para o pecado da humanidade. Jesus é o único remédio, não há outro. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Mas tem a vida eterna, a maior bênção. O que é que nós queremos mais?
Saúde é muito bom, mas saúde está restrita à nossa vida aqui, 50, 60, 70. Quantos anos o Senhor nos permite passar? Dinheiro, carro novo, isso tudo. Não, a riqueza é Jesus. A riqueza é sentir que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos, de fato, felizes, alegres, queridos. De uns anos para cá, muita coisa tem acontecido no meio do povo de Deus, como que numa tentativa de desviar o foco, para canalizar para as coisas materiais. Não tenho nada contra coisas materiais. Deus tem nos abençoado muito, muito e muito. E esta igreja que é uma igreja próspera. Não vamos perder o foco das bênçãos que há como resultado da salvação em Cristo Jesus. Nós temos o maior tesouro, que é a salvação em Jesus. Como disse o pastor Omar, que ele se alegra, porque o nome dele está escrito no livro da vida. Quantos têm o nome escrito no livro da vida? Glória a Deus. Glória a Deus. E para terminar, assim como a criação foi um ato da soberana vontade de Deus, a salvação também. Preste muita atenção nisso. Esta frase aqui o Senhor me deu. Aqui não tem nenhuma vaidade, porque Deus dá, Deus fala. O nosso Deus não são aqueles deuses que não falam. O nosso Deus fala. Assim como a criação foi um ato da soberana vontade de Deus, a salvação também. Queridos, Deus poderia extirpar numa fração de segundos toda a raça humana, toda. Mas Deus quis nos salvar. Foi um ato da soberana vontade de Deus nos salvar. Todavia, assim como na tentação, a qual o homem cedeu, desobedecendo a Deus, para ele ser salvo agora, ele também tem que decidir se ele crê ou ele não crê. Eu vejo nisso aqui uma corresponsabilidade do homem. Deus não vai mandar ninguém para o inferno, nenhum ser humano, mas o homem vai para lá por livre e espontânea vontade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. É preciso crer em Jesus. Se não crer, se não confessar, Deus já fez tudo o que nós não poderíamos fazer. Ele já fez. Mandou Jesus para morrer por nós. Agora está diante de nós a oportunidade. E nesta hora eu quero saber se há alguém aqui que não tem certeza da sua salvação, que está correndo, fugindo de Deus, numa tentativa de resolver os problemas espirituais. Há alguém nesta condição que quer hoje aceitar e crer no sacrifício de Jesus pelos seus pecados? Há algum amigo da palavra de Deus que ouviu e que quer Jesus no seu coração e que confessa como seu Salvador pessoal? Alguém, se você pode se manifestar, nós queremos estar orando por você nesta noite, colocando a sua vida na presença de Deus. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Nós te louvamos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por esta tão grande salvação. Deus, nós sabemos que de nós mesmos nada temos a te oferecer, nada somos, mas o Senhor que é bom e nos ama,
enviou Jesus para morrer por nós. E hoje nós somos filhos de Deus. Fazemos parte da tua herança, Senhor, por causa do teu grande amor que nos alcançou e que nos trouxe Jesus. E agora, o nosso coração está unido ao teu, através de Jesus, o nosso amado e querido Salvador. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o nome dele, esse Deus que morreu na cruz por nós e um dia ressuscitou, amém? E é isso que nós vamos declarar. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos dizer, porque ele vive. Aleluia. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos declarar mais uma vez. Porque ele enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Declare, porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, sem medo então, terei vitória, terei na glória ao meu Jesus, que vivo está. Por ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus.